Você gostaria de acordar todos os dias de bom humor, naquela alegria de um novo dia que está começando? Você acorda assim? Ou você conhece alguém que acorda assim com esse bom humor, com essa animação total? Eu conheço a minha amiga parceira aí de estudo bíblico, ela é bem desse jeito. Eu também acordo de bom humor. É difícil, assim, eu não lembro, assim, de eu acordar, sabe, mal-humorada. Eu acordo bem humorada, graças a Deus. Mas ela é um pouquinho além, é mais do que bem-humorada. Ela acorda com aquela expectativa, como uma criança que está esperando um acontecimento, sabe? E acho muito interessante isso, porque quem não gostaria, né, de acordar desse jeito? Às vezes aquela pessoa que tá com uma viagem já programada para o dia seguinte, aquela viagem dos sonhos que ela, né, se programou com antecedência e aí ela já acorda o dia anterior toda animada, porque no dia seguinte vai ter a viagem. Aí ela começa a arrumar as malas, colocar as coisas, com aquela alegria, né? E isso faz toda a diferença, né? Ou às vezes aquela pessoa que marcou um date com uma pessoa que ela tanto sonhou em encontrar. E aí ela também vai lá se arrumar toda animada, né, toda feliz. São muitas situações que eu posso falar aqui. Às vezes, alguém que conseguiu aquela tão sonhada viagem para Disney, e aí ela já acorda com aquela alegria e se programando todo porque o dia especial está chegando ali. Ou aquela pessoa que batalhou para conquistar aquele emprego dos sonhos, aquele emprego que, nossa, tem tudo a ver com ela. E aí, ela com toda aquela alegria, ela acorda naquele dia, que já é o primeiro dia de trabalho naquela empresa, e ela já vai ali toda feliz, se arrumando para ir para o trabalho, com toda aquela expectativa boa, né? Então, muitas coisas. Às vezes, o dia nem foi tão perfeito assim. Às vezes, o ônibus atrasou, né? O voo atrasou para a viagem, sabe? Aconteceram algumas coisinhas ali que, vamos dizer assim, que não foi tão bom, mas nada foi capaz de apagar aquela alegria, aquela expectativa que estava ali. Chega o fim do dia, às vezes foi até mesmo cansativo. Você chega, deita, dorme aquele sono assim, sabe? Direto, não tem? Quando você apaga assim. A Magda fala assim: de preferência nem sonhar, que é para não cansar. E aí, acorda no outro dia com o coração de novo, com aquela expectativa de que o dia será bom, com aquela expectativa de que eu tenho algo bom esperando, ou eu espero que algo bom vai acontecer, sabe? Então, gente, eu acho que não tem nada melhor do que esse sentimento de tem algo especial me esperando, me aguardando e como seria bom. Mas aí talvez vocês vão responder assim: haja sério. Isso é viver num mundo de utopia, como a Magda ouviu uma vez, né? Por causa do jeito dela de ser, esse bom humor que ela tem, esse esperar algo bom, né? Do outro lado, esperar que as coisas deem certo. Ela já ouviu essa frase, né? E aí talvez, diante de tudo que eu estou falando aqui, você possa dizer, ou se você for perguntar para alguém, falar para alguém sobre isso, você possa ouvir. Isso é um mundo de utopia, né? A realidade é muito diferente disso. E aí a pergunta que não quer calar, né? Nessa conversa sobre esse assunto, eu e a Magda, nos nossos momentos de estudo bíblico, é, a gente falando sobre isso, aí uma pergunta que não quer calar. Paga para sonhar? Custa alguma coisa sonhar? Porque aqui a gente está falando de sonhar, esperar, né? Idealizar. Isso tudo é aqui, ó, na nossa mente. Embora às vezes situações difíceis, né, estejam à nossa volta, às vezes a gente está passando
por situação de dificuldades, né? Mas custa sonhar? Quanto que se paga para sonhar? Se até a Bíblia fala, né, sobre a questão dos pensamentos. E hoje, se você for olhar esses gurus de internet, coaches, até mesmo pastores, padres, eles batem nessa tecla sobre o pensar positivo. E eles não estão errados quanto a isso, porque na palavra de Deus fala sobre isso. Lá em Provérbios mesmo, 23:7, fala assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o coração não está contigo. Ou seja, a pessoa passa, fala uma coisa com a boca, mas na verdade o que vale mesmo é aquilo que ela está pensando, é aquilo que está no coração. O que está saindo na boca, muitas das vezes é um fingimento para não mostrar aquilo que está no coração. Então, aqui nesse versículo está falando justamente como imagina em sua alma, assim ele é. É assim que ele é. Então, esse versículo a gente vê que ele sugere uma forte conexão entre os nossos pensamentos e as nossas ações, né? E, consequentemente, o resultado que obtemos. Porque, apesar do versículo estar falando que ele fala assim, come e bebe e tal, mas o coração não está com ele. Então, a pessoa que está ali nota que a pessoa está falando uma coisa, mas às vezes o semblante está dizendo outra, né? Porque não está sendo sincero com aquilo que está sentindo. Porque aquilo que está sentindo é aquilo que realmente o define, né? E aí a gente pode ver no próprio livro de Jó, né, que fala assim, ó, lá Jó 3:25 fala assim, porque aquilo que temia me sobreveio, o que me receava me aconteceu. Mas aí talvez você possa falar assim, Jocélia, mas não foi porque ele temia que veio, não falou lá no início que Deus permitiu que o diabo fosse lá tentar Jó, para ver se Jó falava contra Deus? Sim, existe a vontade de Deus que age, que prevalece, mas existe também aquilo que a gente pensa que atrai. Porque aqui está falando, porque aquilo que eu temia me sobreveio. Por que isso está lá na Bíblia? Porque está falando que os pensamentos, eles influenciam, sim, nas atitudes e naquilo que a gente acaba atraindo por causa das atitudes, né? Então, por que a gente, pelo menos, não pode sonhar, né? Dormir e sonhar com um lugar melhor, acordar no outro dia com essa esperança de um lugar melhor, de que tudo isso aqui é passageiro, mas que existe sim um lugar melhor para a gente viver. Existe sim um lugar onde todo esse sofrimento que a gente passa aqui nesse plano terrestre, um dia vai cessar. Porque nós temos essa promessa. Então, por que a gente não começa agora a imaginar esse lugar para que a gente atraia, para que a gente deseje esse lugar, né? Então, com esses versículos que eu li, a gente aprende que nossos pensamentos têm grande poder sobre a nossa vida, né? Que cultivarmos os pensamentos positivos e alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida vai fazer com que a gente experimente uma vida mais leve, mais plena, mais feliz. Porque a gente vai viver naquela expectativa de algo bom que está por vir. Como eu citei lá no início, né? Os exemplos de quando a pessoa está com a expectativa, está com algo que está para acontecer. E aí eu já fico feliz com a antecedência. Eu já começo a me programar, me organizar, né? Porque eu desejo aquele momento. Então, como eu vou desejar ir para um lugar se eu nem sonho com ele, se eu nem crio expectativa? Se eu fico pensando que tudo é utopia, porque eu vivo hoje uma realidade que não condiz com o que foi prometido. E aí agora eu começo a me prender nessa realidade e perco a capacidade de sonhar e de imaginar, né? E aí o mundo está sem esperança por isso. Por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de sonhar. Nós não podemos perder essa capacidade, gente. Lá mesmo, em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for digno de louvor, se houver alguma virtude e se houver algo digno de admiração, pense nessas coisas.
Olha para você ver. Por que que eu vou ficar agora ocupando minha mente com coisas ruins, pensando, concentrada no sofrimento, nos problemas do dia a dia? Não. Ah, Jocélia, mas aí também as coisas eu preciso enfrentar os problemas. Eu preciso saber que eu tenho as minhas coisas para resolver. Sim, não estou falando para fazer vista grossa e fingir que está vivendo, né, Alice no País das Maravilhas. Não é isso. A gente tem sim as demandas do dia a dia para resolver e a gente não vai agora fingir que não tem. Mas não é isso. É você saber que isso é passageiro. Isso aqui não vai definir o seu futuro. Se você se concentrar que, apesar disso aqui, você tem algo que você pode ter expectativa lindo que está te esperando que é na frente. Que é na frente. Aí você vive a vida mais leve. Você sabe que aquilo dali é só algo que vai passar, que vai te trazer experiências, que vai te fortalecer, que vai te trazer uma evolução espiritual, uma maturidade, né? Uma inteligência emocional, porque conforme a gente vai passando por situações, a tendência é que a gente adquira mais sabedoria, que a gente adquira maturidade, principalmente quando a gente coloca nas mãos de Deus, né? Que a gente ande de mão dadas com Ele. E aí, aqui Paulo está justamente aqui exortando, né, que a gente preencha a nossa mente com coisas positivas e edificantes, ao invés de ficar agora achando que tudo é utopia e que a gente não pode esperar nada de bom. Não, devemos sim esperar. Vamos falar desse mundo perfeito? Mas antes, roda a vinheta. Quando a gente estava nessa conversa sobre esse mundo perfeito que Apocalipse nos promete, a Magda até brincou comigo, né, sobre como seria esse lugar perfeito. E aí ela até falou assim, ai, para mim, um mundo perfeito, é claro que é uma das coisas, né? Ela falou bem assim, era eu poder acordar de manhã e não ter que fazer meu próprio café da manhã. Ela falou assim, eu amo ser servida, eu acordar com aquele café da manhã maravilhoso, eu recebendo aquele café da manhã maravilhoso. E aí, olha para você ver, esse é um pensamento dela, de que tipo assim, nossa, isso para ela já ia começar o dia maravilhoso. E existem pessoas que amam servir, porque Deus nos fez de forma, com multiplicidade de dons. Então, tem o outro que ama servir, que vai ficar feliz em fazer esse café da manhã para ir lá alegrar o dia daquela pessoa. E aquilo vai preencher o coração dela de uma tal forma. Deus fez tudo perfeito, gente. E aí a gente foi listando. O que que cabe no mundo perfeito que eu possa sonhar, né? E aí a gente foi listando alguns pontos que eu anotei. E aí primeiro, se a gente for falar de um mundo perfeito, primeira coisa que seria a gente, né, ter uma infância ali feliz, ter uma infância onde nós temos as nossas necessidades supridas, né? O carinho, a proteção, o amor, a alimentação, os cuidados, né? De tal forma que aquilo servisse de espelho para a gente e a gente crescesse tendo todos esses cuidados, a gente também vai passar isso para frente e vai saber dar todos esses cuidados para quem a gente for cuidar, né? Para os nossos filhos, para netos, para pessoas próximas. Por quê? Porque a gente tem em quem se espelhar. Isso seria algo de um mundo perfeito. Que eu tenho certeza que quando Deus criou, isso aqui era para ser dessa forma. E só não é porque o pecado entrou e deturpou tudo. Mas isso seria, né, algo que a gente viveria se não tivesse acontecido a queda. E aí, outra coisa, né, o ensino de vida, né, ter o ensinamento do certo, do errado, do respeito, da ética, do direito, né, de que o direito de um termina aonde o do outro começa, sabe?
de eu saber gerir o meu presente para que no meu futuro eu venha colher coisas boas, para que eu venha estar preparado lá no futuro, para que não venha faltar nada, um planejamento, né? Isso também são coisas, né, de que caberia no mundo perfeito. E aí vem entender a filosofia de vida, né? O que é a vida? O autoconhecimento, como eu sou, quais são as minhas características, o que eu preciso, talvez, evidenciar mais ou minimizar dentro das características da minha personalidade, né? A inteligência emocional, eu saber que o outro é diferente de mim e nem por isso é ruim. Não, é bom. Por que que eu vou atacar a diferença, sendo que Deus fez tudo perfeito? A gente é que deturpa as coisas, né? Então, você entender e você crescer com essa inteligência emocional de saber lidar com as questões da vida, de saber lidar com o jeito do outro ser, né? E aí, o saber se relacionar, né? Que eu já falei dentro dessa questão da filosofia de vida, de aprender a se conhecer primeiramente, a conhecer o outro e saber que é a coisa mais linda que Deus nos fez interdependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim. E essa parte do autoconhecimento é tão importante, não só do autoconhecimento, mas do conhecer o outro, do observar, do, sabe, do parar para prestar atenção, de saber com quem eu me sinto confortável e que eu também tenho que deixar o outro confortável do meu lado, que o jeito diferente do outro do ser não pode me incomodar. Pelo contrário, eu tenho que estar feliz porque cada um de nós somos únicos, né? E do trabalhar com prazer, né? Do patrão saber respeitar o funcionário, de quando ele está fazendo alguma coisa que não está legal ali, ele chegar com educação, conversar, pontuando ali todas as qualidades dele, para depois conversar sobre aquilo que ele precisa melhorar. Porque quando você chega para alguém de cara apontando, às vezes, um erro ou algo que ele, né? Isso soa, às vezes, de maneira inadequada, né? É tão diferente quando você chega para uma pessoa, e eu dei o exemplo do patrão aqui, mas isso é para qualquer um, né? Quando você chega, você primeiro pontua, elogia a pessoa nas qualidades delas e tal, e aí depois você vai lá com todo jeitinho falar sobre, olha, isso aqui pode ser melhorado. Olha, se for feito dessa forma, olha como que vai ser melhor, porque desse jeito aqui, ó, pode acarretar isso, isso, isso. Tudo é o jeito certo de falar. Isso cabe no nosso mundo perfeito, né? Do sonhar, né? Junto, às vezes, o casal, né? O sonhar, envelhecer junto, ficarem velhinhos de cabeça branca, de mãozinha dada, né? Gente, são muitas coisas que a gente pode citar e falar aqui para este nosso mundo perfeito. E se você notar, as coisas que eu falei são coisas que a gente pode vivenciar aqui já nesse plano, quando a gente entende o amor de Deus por nós e a gente começa agora a ter a nossa vida e o nosso caráter transformado pelo Espírito Santo. E a gente já começa a experimentar um pouquinho desse mundo perfeito, que infelizmente só não é possível por conta do pecado, como eu falei, que entrou e deturpou tudo. Mas a gente pode sim sonhar, sonhar. E talvez a nossa mente não consiga nem alcançar a grandiosidade que vai ser quando chegar este momento. Mas, de certa forma, dentro da nossa mentalidade, da nossa capacidade mental de desejar um mundo perfeito, e a gente começa a colocar esses exemplos que eu fui dando, essas coisinhas, né, de que seria algo para o mundo que eu julgo perfeito, isso já nos traz a alegria de falar assim, caramba, por mais que eu imagine, eu acho que eu ainda não consigo chegar na perfeição que será e que Deus nos prometeu, sabe? Então, é sobre isso. É sobre
essa capacidade de sonhar com o mundo perfeito que eu estou falando, que a gente tem que trazer de volta à tona, que a gente precisa reacender essa capacidade. E quando eu comecei essa série, que lá no início eu falei sobre o capítulo, que eu li o capítulo 21 e o 22, tamanha foi a alegria da Magda, eu citei isso aqui, que ela viu que o mundo perfeito e ideal que ela tem na cabeça dela existe, está lá descrito na Bíblia e que um dia a gente vai poder usufruir. Quando eu digo que poderemos usufruir, é claro que para quem deseja estar nesse lugar. E se eu desejo estar nesse lugar, eu preciso criar expectativas sobre isso, para que eu cada dia pense a respeito disso e procuro saber o que é que eu preciso fazer. Por exemplo, você vai viajar. O que é que eu preciso fazer para viajar? Vou me programar. Para onde que eu quero ir? Ah, para tal lugar. Vamos comprar a passagem? Vamos. Ah, tá. É um processo até chegar aquele dia daquela viagem e que aí quando já está chegando mais próximo ali, você está ali numa euforia, numa alegria, aprontando tudo para essa viagem. Não é assim? Para ir para Nova Jerusalém é a mesma coisa. Eu preciso sonhar com este lugar. Eu preciso idealizar. Eu preciso, sabe, imaginar e começar a pensar sobre o que é esse mundo perfeito. Ao ponto de que eu desejo tanto ir para lá que as coisas que eu preciso fazer para ir para lá, hora nenhuma me incomodar, pelo contrário. Porque se você for olhar o que a palavra de Deus fala, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, ser cristão é muito chato, porque são muitas proibições. Pelo contrário, na palavra de Deus fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Quando você vai olhar os 10 mandamentos, não tem proibição nenhuma. Na verdade, o que Deus está fazendo é trazendo para nós, seus filhos, ordens que vão nos proteger. É quando você fala com o filho: filho, não coloque o dedo na tomada, que você vai tomar um choque. Filho, não minta, porque se você mentir, depois ninguém vai acreditar em você e isso vai causar um transtorno na sua vida. Você vai perder a confiança das pessoas. Filho, não pode roubar, porque não é correto. Se você roubar, você vai pagar por isso, vai ter consequências e você vai sofrer. A palavra de Deus se trata disso, do amor de Deus por nós, de querer nos proteger, nos resgatar e nos levar para essa Nova Jerusalém, que é o resgate de tudo aquilo que ele planejou lá atrás e que foi deturpado pelo mal. É sobre isso, gente. E aí, para que a gente possa renovar a nossa mente, para que a gente volte a sonhar, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que ter momento de intimidade com Deus, porque é só através do Espírito Santo que isso é possível. É o Espírito Santo que traz renovação de mente, sabe? Molda o nosso caráter, nos mostrando que aquilo que a gente às vezes olha como normal, aquilo está deturpando a nossa verdadeira identidade em Deus, sabe? E as coisas vão saindo, aquilo que não agrada a Deus, de forma ali leve. Não é aquele negócio: ah, agora eu vou ser cristão, eu tenho que parar de beber, tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de mentir. Venha como está. Quem opera em nós, nos convencendo do erro, é o Espírito Santo. E não é nada dolorido, pelo contrário. É tão natural que a gente vai percebendo aquilo que, na verdade, faz mal para nós mesmos, porque nos afasta de Deus. E aquilo vai saindo de forma tão natural, a gente vai ficando cada vez mais admirados com a presença de Deus na nossa vida, com a alegria que é estar na presença dele, que não nos custa. Não é nada que vai ter que ser arrancada à força. Não, não é. Eu falo isso por experiência própria, porque quando a gente começa a ter intimidade com Deus, o Espírito Santo vai trazendo à tona coisinhas que a gente nem percebia que estava ali, sabe? E a gente vai cair na ficha assim, fala assim: nossa, e a gente se sente constrangido, porque o amor de Deus é tão grande que a gente passa a entender e amar de volta. E quando se ama, não quer fazer sofrer. Quando se ama, a gente quer ver o outro feliz. Quando se ama, a gente começa,
se conhecer e conhecer o outro. A gente começa a querer viver em harmonia. É dessa forma. E aí, lá em Jeremias 29:11, fala assim, ó, porque eu sei os planos que tenho para vocês, são de dar-lhes um futuro e esperança. A esperança é justamente a capacidade de sonhar e esperar algo melhor. E Deus está falando aqui através desse versículo com nós que o plano que Ele tem para nós é de nos dar um futuro e uma esperança. Então, por que a gente não se apega a essa esperança, né? Lá em 2 Pedro 3,13, Pedro falou assim, ó, mas segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro está justamente falando dessa esperança. Esperar é sonhar, é imaginar, sabe? É acordar esperando que o dia vai ser bom. E se porventura acontecer alguma coisa de ruim no seu dia, você não deixar aquela coisinha estragar todo o restante. É você se alegrar no Senhor, porque você tudo pode naquele que te fortalece. É você saber que nada que acontece aqui pode se comparar à glória que há de vir. Sabe? Isso tudo aqui é passageiro. É, é um estalar de dedo. Embora a gente sinta, porque estamos presos ao tempo. E, e aí a gente passa, às vezes, muitos anos passando por situações difíceis. E a gente se apega a isso e perde a capacidade de sonhar. E aí a vida fica muito mais triste, enfadonha. Sendo que quando a gente sabe que tudo isso aqui é passageiro e que a gente tem a promessa de algo bom lá na frente, a gente começa agora a superar as dificuldades com alegria no coração de que não, isso aqui não vai me parar, isso aqui é só um momento. A minha realidade, o meu futuro está certo, porque eu coloquei minha vida nas mãos daquele que tudo pode, daquele que me ama e que fez tudo por mim. Então eu quero ir para lá, né? Lá em Provérbios 4:23 fala assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que está falando aqui? Está falando de emoções, de pensamentos. Deles procedem a sair da vida, porque tudo aquilo que eu penso, internalizo, acaba que inconscientemente eu vou trabalhando porque aquelas coisas aconteçam. E se eu estou só pensando em coisa ruim, pensando que nada vai dar certo, que minha vida é só sofrimento, eu vou viver desse jeito. Quando que, ao ponto que eu começar a pensar em coisas boas, como o versículo que eu li, que o apóstolo Paulo falou, que é tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, justo, puro, amável, digno de louvor, para que eu pense nessas coisas. E aí eu vou começar a viver uma vida mais leve, superando as dificuldades e acordando feliz, acordando de bom humor, porque eu sei que um novo dia surgiu e que eu posso viver ele de uma forma melhor do que eu vivi o dia anterior. E que eu possa experimentar um pouquinho dessas coisas de um mundo perfeito agora. Porque eu posso fazer minha parte. Mesmo que o outro às vezes não faça, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí eu começo a experimentar. E não tem nada melhor do que o meu comportamento para transformar o que está ao meu redor. Ninguém consegue mudar ninguém falando, brigando, ameaçando. Não. Agora, você quer mudar o comportamento do outro? Você começa a se respeitar, se conhecer, mudar o seu jeito de ser. E aí o outro começa a perceber algo diferente. E inconscientemente ele começa a também mudar. Porque você mudou. É dessa forma. Então, aqui, com esses versículos, a gente pode ver, né? Esse último que eu li, por exemplo, do coração, o coração é frequentemente usado como sinônimo da mente, do espírito, da alma ali, né? E aqui está falando justamente para a gente proteger os nossos pensamentos, para a gente não ficar pensando coisa ruim, para não atrair coisa ruim, para a gente pensar em coisas boas. E quem é capaz de nos ajudar nessa renovação de mente? O Espírito Santo. É ele que é capaz de ajudar, né, a renovar nossas mentes, a viver uma vida que glorifique a Deus e que nos faça sonhar com a Nova Jerusalém, sabe? Então eu espero que você, a partir de tudo que eu falei aqui,
recupere a capacidade de sonhar. Quando você acordar, que pensamentos ruins já quiserem, né, te dominar ali, lembra dessa palavra? Fala, não, eu decido pensar coisas boas, Espírito Santo. E se tiver muito forte, que você vê que não está dando conta, clama pelo Espírito Santo, vem me ajudar. Sozinha eu não dou conta. Quantas vezes eu e a Magda, nessa jornada de busca de intimidade com Deus, diária, vem ataques na mente. Porque enquanto estivermos aqui, vai vir o inimigo das nossas almas, está todo o tempo tentando nos atacar. Mas a gente corre e pede ajuda. Porque se a gente achar que dá conta sozinho, a gente vai sucumbir. Nós não damos conta sozinhos. É através do Espírito Santo. Então a gente tem que clamar pelo Espírito Santo, por Jesus, por Deus Pai, para nos ajudar a superar aquilo, para conseguir tirar aquela coisa da mente e pensar numa coisa boa, para a gente continuar sonhando com este mundo melhor. Não deixa de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser sacudidas, né? Para que venham sonhar também com este mundo melhor, venham entender que Deus tem uma promessa que está registrada no livro de Apocalipse e que nós podemos esperar com alegria, com expectativa por esse dia. E que por mais que às vezes está doído aqui, né? Muita gente sofrendo, muita gente passando por situação difícil. Uma hora isso vai passar, vai passar. E a gente vai poder estar num lugar onde não vai existir mais dor, não vai existir mais nenhum sofrimento. Lá em Apocalipse 21:4 fala, e Deus enxugará de seus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo isso aqui vai passar. Tá bom? Não deixe de deixar aí um like, um comentário, né? Um pedido de oração, se for o caso, que eu vou ficar muito feliz, vou corresponder a todos vocês. E fiquem com Deus e até a próxima.